Existem limites para o amor de mãe? Marcos sempre acreditou que não, até o dia em que sua própria mãe colocou um preço na vida dele. Um preço literal. Um órgão. E a escolha que ele fez naquele consultório médico revelou um segredo de família que estava enterrado há 30 anos. Esta é uma história sobre sangue, traição e a verdade mais cruel que alguém pode descobrir sobre sua própria existência. Marcos tinha 35 anos quando sua vida desmoronou. Engenheiro civil, casado com Laura há 8 anos, pai de uma menina de 6 anos chamada Sofia. Um homem comum, com uma rotina comum, mas principalmente um filho dedicado. Desde criança, Marcos foi ensinado que família é tudo. Sua mãe, Beatriz, repetia isso como um mantra. Família vem primeiro, Marcos, sempre. E ele acreditava, religiosamente. Quando seu pai morreu há 15 anos, foi Marcos quem segurou as pontas, pagou as dívidas, reformou a casa da mãe, garantiu que ela nunca precisasse de nada, mesmo quando isso significava apertar o próprio orçamento. Então, veio o diagnóstico: insuficiência renal crônica. Beatriz precisava de um transplante urgente. Os médicos foram claros: sem um rim novo, ela tinha no máximo 2 anos de vida. Marcos nem precisou pensar: eu dou o meu rim, doutor? Quando podemos fazer os exames de compatibilidade? Mas foi Beatriz quem disse as palavras que mudaram tudo, naquela sala fria do hospital, com o médico ainda presente. Ela olhou para Marcos e disse: não é um pedido, filho, é uma ordem. Você vai me dar seu rim. Marcos riu nervoso. Mãe, eu acabei de dizer que... E tem mais. Ela interrompeu, com uma frieza que ele nunca tinha visto. Seu irmão Bruno não pode saber. Isso fica entre nós. Se você contar para ele ou para qualquer pessoa da família, se você hesitar por um segundo, você sai da família, para sempre. Marcos saiu daquele hospital em choque. Não pela cirurgia. Ele estava disposto a doar o rim, mas por como ela pediu, como se ele devesse isso a ela, como se fosse uma dívida, não um gesto de amor. E principalmente, por que esconder do Bruno? Naquela noite, Laura percebeu que algo estava errado. Amor, você tá pálido. O que o médico disse? Marcos contou tudo, e pela primeira vez em 8 anos de casamento, viu medo genuíno nos olhos da esposa. Marcos, isso não tá certo. Uma mãe não ordena que um filho doe um órgão. Ela não ameaça, ela não esconde. Foi Laura quem sugeriu. E se você procurar saber por que ela não quer que o Bruno saiba? E se houver algo mais? Marcos não queria acreditar, mas a dúvida já estava plantada. Ele começou discretamente. Primeiro, ligou para Bruno, sem revelar nada sobre o transplante. Apenas perguntou casualmente sobre o tipo sanguíneo. Ah, sou O positivo, por quê? Bruno respondeu. Marcos gelou. Ele era AB negativo. E pela genética básica que aprendeu no colégio, isso não fazia o menor sentido. A partir dali, Marcos não conseguiu parar. Foi ao cartório onde seu pai tinha registrado o testamento. Pediu uma cópia, alegando questões de herança não resolvidas. O que ele encontrou destruiu 35 anos de certezas. No testamento havia uma cláusula estranha, uma que seu pai escreveu pouco antes de morrer. Deixo metade de meus bens para meu único filho biológico, Bruno. Para Marcos, deixo a outra metade, não por sangue, mas por amor. Ele nunca saberá que não é meu filho de sangue. E isso não importa. Ele é meu filho. Marcos leu aquilo 5 vezes. 10 vezes, 20. Não era filho biológico do pai. Isso significava... Ele confrontou a mãe naquela mesma noite. Bateu na porta dela às 23 horas, tremendo de raiva e dor. Quem é meu pai? Ele gritou assim que ela abriu a porta. Beatriz empalideceu, mas não negou, não chorou. Apenas disse, com aquela mesma frieza, isso não importa agora. O que importa é que você me deve sua vida. Eu te criei, te alimentei, e agora você vai me dar o que eu preciso. Mas Marcos não aceitou. Ele queria toda a verdade. Voltou ao cartório,
Pediu sua certidão de nascimento original, contratou um advogado e, finalmente, confrontou o irmão. Bruno ficou em choque. Marcos, eu não sabia, juro que não sabia. Mas foi Bruno quem lembrou de algo crucial. Lembra daquele tio que a mãe nunca mais quis ver? Aquele que sumiu quando éramos crianças? Tio Ricardo? Marcos lembrava vagamente. Um homem que aparecia raramente, sempre causando tensão. Um dia, simplesmente desapareceu. A mãe dizia que ele tinha se mudado para o exterior. Com a ajuda de Bruno, Marcos o encontrou. Vivo, morando a apenas 200 quilômetros de distância. E quando se encontraram, Ricardo não precisou de muitas perguntas. Ele viu o rosto de Marcos e simplesmente disse: "Você tem meus olhos. Beatriz finalmente te contou?" Era ele, cunhado do falecido pai de Marcos. Um caso que durou anos, mesmo depois que Marcos nasceu. Um segredo que o pai de Marcos perdoou, mas que Beatriz nunca admitiu publicamente. "Ela sempre teve vergonha de você", Ricardo disse com tristeza. "Não porque não te amasse, mas porque você era a prova viva do erro dela. E agora ela te vê como uma ferramenta, uma forma de se redimir talvez, ou de te fazer pagar por existir." Marcos voltou para casa naquela noite mudado. Laura estava esperando. "E agora?" ela perguntou. "Agora eu faço uma escolha", Marcos respondeu. "A escolha que ela nunca me deu o direito de fazer." No dia seguinte, Marcos foi ao hospital. Pediu para falar com Beatriz na presença do médico e do comitê de ética do hospital. "Mãe", ele começou, com a voz firme, "eu vim aqui te dar uma resposta sobre o rim." Beatriz sorriu, aliviada. "Eu sabia que você não vou doar", ele interrompeu. O silêncio na sala foi absoluto. "Não porque você não mereça viver, mas porque você me ensinou algo importante nesses últimos dias. Você me ensinou que amor não é obrigação, que família não é chantagem e que eu não preciso da sua aprovação para existir. Você teve 35 anos para me contar a verdade, para me tratar como filho, não como dívida, e escolheu não fazer isso. Então agora eu faço a minha escolha. Bruno vai fazer o teste de compatibilidade. Ele é seu filho biológico, ele quer te ajudar. E se ele não for compatível, eu vou pagar por um doador da lista de transplantes. Mas meu rim não está à venda, nem como pagamento de uma dívida que eu nunca tive." Beatriz recebeu o transplante 4 meses depois. Bruno era compatível. A cirurgia foi um sucesso. Marcos não foi ao hospital, mas mandou flores e um cartão que dizia apenas: "Desejo sua recuperação, mas não desejo sua presença na minha vida até que você aprenda a diferença entre amor e controle." Hoje, 2 anos depois, Marcos tem uma relação próxima com o Ricardo, seu pai biológico. Sofia ganhou um avô que nunca soube que tinha. E Marcos finalmente entendeu algo fundamental. Família não é apenas quem te deu a luz. Família é quem te dá a luz. Beatriz tentou contato algumas vezes. Marcos não respondeu. Ainda não está pronto, talvez nunca esteja. E ele fez as pazes com isso. Porque algumas feridas não precisam cicatrizar para você seguir em frente. Algumas feridas são apenas lembretes de que você sobreviveu. E Marcos sobreviveu. Esta história nos faz questionar: até onde vai a obrigação de um filho? Onde termina o amor e começa a manipulação? E será que perdoar é sempre a resposta? Deixe nos comentários. Você teria tomado a mesma decisão que Marcos? E se você fosse Beatriz, o que teria feito diferente? Se esta história te tocou, deixe seu like. Se você conhece alguém que precisa ouvir isso, compartilhe. E se inscreva no canal para mais histórias que revelam o lado mais cru e real da natureza humana. Esta história levanta questões profundas sobre: até onde vai a obrigação de um filho com os pais? Amor verdadeiro versus manipulação emocional. O direito de conhecer suas origens? Como lidar com revelações familiares devastadoras? Quando é correto estabelecer limites com a família? Reflexão: família é sobre sangue ou sobre amor?
Comente sua opinião.